O texto que nós vamos hoje estudar, o texto que nós vamos meditar nessa noite, é Marcos capítulo 8, 14 a 21. Então, se você puder deixar a sua Bíblia ali, eu peço que você abra Marcos 8, 14 a 21. É interessante nós notarmos que muitas coisas na vida prendem a nossa atenção. Você já percebeu isso? Quantos de vocês já tiveram uma dor de cabeça daquela insuportável? Levanta a mão só para eu ver quantos de vocês. Muita gente. Aquela dor de cabeça, ela é tão forte, tem algumas que são tão fortes, que nós não conseguimos nos concentrar em mais nada a não ser na dor de cabeça. Elas realmente atrapalham a nossa percepção de tudo que está ao redor, porque elas incomodam, elas chamam a nossa atenção, ela nos faz, essa dor de cabeça nos faz pensar somente nela. O texto que eu vou compartilhar com os irmãos hoje é um texto que nos ensina o fato de que algumas coisas em nossa vida, ao nosso redor, ou até no nosso corpo, como uma doença, estas coisas podem chamar tanto a nossa atenção que nós acabamos perdendo momentaneamente, às vezes por muito tempo até, a nossa percepção espiritual daquilo que está ao nosso redor. Abra então a sua Bíblia comigo, veja aí o texto, vamos ler Marcos 8, 14 a 21, diz assim: Os discípulos, porém, se esqueceram de levar comida. Tinham no barco apenas um pão. Enquanto atravessavam o mar, Jesus os advertiu: Fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao saber do que estavam falando, Jesus disse: Por que discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está tão endurecido que não compreendem? Vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram de nada? Quando eu reparti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de sobras vocês recolheram? 12, responderam eles. Então Jesus voltou a perguntar: E quando eu parti os 7 pães entre os 4.000, quantos cestos grandes cheios de sobras vocês recolheram? 7, responderam. E vocês ainda não entendem? Perguntou. Irmãos, esse texto nos mostra que a preocupação com a vida cotidiana impede o nosso discernimento das palavras de Jesus. Quando nós nos preocupamos, quando alguma coisa na vida cotidiana prende a nossa atenção, o nosso discernimento espiritual, ele é reduzido ou ficamos até momentaneamente sem ele. O Evangelho de Marcos é interessante, e estudar evangelhos, estudar narrativas é interessante, porque elas são diferentes de estudarmos epístolas. Quando nós lemos cartas, nós temos apenas uma relação de um para com um, ou seja, alguém escreveu para uma pessoa e disse algo diretamente para ela. Quando nós estudamos narrativas, nós temos alguém escrevendo uma história para outras pessoas,
mas esta história são personagens dizendo ou fazendo coisas para outras pessoas. Então nós temos aí, às vezes nós nos concentramos apenas na história e acabamos nos esquecendo que existiam leitores por trás da história. Então o leitor Marcos escreveu para alguns leitores cristãos, homens e mulheres que já seguiam a Deus, que tinham entendido a salvação em Cristo, homens e mulheres que tinham percebido e tinham crido que Jesus havia morrido pelos pecados deles. E estes homens e mulheres para os quais Marcos escreveu, eles tinham certas necessidades. Então Marcos constrói a história da vida de Jesus de uma forma diferente que os outros evangelhos construíram ou escreveram. Muda certas ordens, coisas que estão num evangelho estão em outro, Marcos tira, outras ele deixa igual. Algumas coisas que talvez Jesus tenha falado, mas não escrito em outro evangelho, ele registra. Então essa é a razão porque nós temos 4 evangelhos, porque há leitores diferentes para cada evangelho. No evangelho de Marcos, ele tem o propósito de produzir um compromisso de fé em meio às provações, em meio às dificuldades. Como é que nós sabemos isso? Marcos é o único dos evangelhos que adiciona 2 palavrinhas numa determinada passagem. Vocês lembram da passagem que Pedro, Jesus está falando sobre as riquezas, sobre ricos e tudo mais, e aí Pedro, depois que Jesus fala, ele diz assim: mestre, nós deixamos tudo para te seguir. E aí Jesus vai dizer: olha, não há quem não tenha deixado casas, isso, aquilo e tal, por amor de mim e do evangelho, que não receba ainda nesta vida o cêntuplo de casas, amigos, irmãs, pais, mães. Só que Marcos é o único que adiciona 2 palavrinhas. No capítulo 10, versículos 29 e 30 dizem isso. Ele adiciona as palavrinhas com perseguições. Então as pessoas que Marcos está escrevendo ali, tudo indica que elas estavam passando por perseguições. Porque é o único evangelho que, quando fala sobre isso, diz: com tudo isto virá perseguições. Então, o que nós concluímos desse evangelho? Concluímos que estes leitores precisavam de uma composição do evangelho de modo que mostrasse para eles, que os desafiassem a um compromisso de fé, de fidelidade em meio aos momentos difíceis da vida. Porque eles sim tinham certas coisas, como acontecem conosco, que tiravam a percepção espiritual deles, que roubava a percepção espiritual deles em meio ao estilo de vida que eles estavam vivendo. Se nós olharmos para esse texto, no capítulo 8, desse texto começa com a 2ª multiplicação dos pães. Então Jesus multiplica os pães. Ainda no capítulo 8, de 11 a 13, antes do texto que nós lemos, nós vemos o encontro de Jesus com os fariseus. E eles demonstram ali a sua incredulidade, eles demonstram ali a sua oposição, eles pedem um sinal para Jesus, mas na verdade, Jesus tinha acabado de multiplicar pães. Que sinais eles querem? Eles não queriam crer em Jesus, eles não estavam confiando em Jesus, eles não queriam uma prova, eles queriam um sinal miraculoso, do tipo de descer fogo do céu. Na verdade,
eles estavam duros e incrédulos. Todo o Evangelho vai mostrar isso para nós. Então chega no nosso texto, Marcos começa com o versículo 12 com uma nota redacional. Uma nota redacional é aquela que dá um contexto, é aquela que necessariamente não são os personagens um lidando com o outro. Uma nota redacional é um adendo para que o leitor pudesse ter uma informação antes de ver ou de imaginar a história acontecendo. A nota redacional que ele diz é a seguinte: os discípulos se esqueceram de levar comida. Tinham no barco apenas um pão. Isso não são os discípulos falando, isso daí não é Jesus que está falando, isso é Marcos registrando. Alguns dizem que Marcos registra as memórias de Pedro. Pedro foi passando para Marcos. Então, é por isso que Marcos sabia, porque ali naquele barco só tinha os discípulos e Jesus. Então, alguém teria contado para Marcos este contexto, e Marcos registrou. Veja que é importante nós pensarmos nessa nota redacional, porque ela nos dá uma indicação daquilo que estava tomando, daquilo que estava roubando a mente dos discípulos. Quando Jesus, essa nota, ela fica paradinha aqui, eles esqueceram de levar comida e só trouxeram um pão. E então Jesus entra em cena de novo. E aí quando Jesus entra em cena, ele faz uma exortação. Ele dá uma advertência aos discípulos. Ele diz: cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. É interessante que ele acabou de ter um encontro com os fariseus. No capítulo 6, nós temos, antes da primeira multiplicação dos pães, nós temos ali aquele episódio de Herodes demonstrando a sua oposição a Jesus quando matou o seu enviado, quando matou aquele que era o precursor de Jesus, João Batista. Então nós vemos aquela maldade de Herodes antes da primeira multiplicação dos pães. Depois da segunda multiplicação dos pães, nós temos os fariseus. E aí, chega no barco, Jesus diz: cuidado, prestem atenção, vocês precisam prestar muita atenção e tomar cuidado para vocês não serem influenciados por aquilo que ele chama de fermento dos fariseus e fermento de Herodes. Há muitas posições aí, algumas posições sobre o que significam esse fermento dos fariseus e fermento de Herodes. Mateus vai dizer nesse mesmo texto paralelo que é a doutrina, é o ensino dos fariseus. Lucas vai chamar esse fermento de hipocrisia. Na linha de raciocínio de Marcos, provavelmente isso tem a ver com uma influência ligada a estas coisas todas. Ao ensino deles, à doutrina errada deles, a indisposição deles de seguir o Messias, de seguir Jesus, a indisposição deles para com o Messias e essa hipocrisia de fingir que queriam um sinal para acreditar. Mas na verdade, eles não queriam. Os fariseus tinham ciúmes da popularidade de Jesus e eles não queriam que ele continuasse sendo o que era. Então, Jesus fez esta advertência e logo em seguida nós vemos várias perguntas que Jesus, o próprio Jesus, uma série de perguntas, se você observar aí, tem muitos pontos de interrogação no texto, e Jesus faz várias perguntas que parecem perguntas
repetidas, parecem perguntas sinônimas. E essas perguntas mostram para nós que eles não tinham entendido as palavras de Jesus. Ele diz: por que vocês estão falando sobre pão? Vocês não compreendem? Vocês não entendem? Vocês estão aí, têm olhos, mas não estão enxergando as coisas. Vocês têm ouvidos, mas vocês não estão ouvindo as coisas. Então, essa série de perguntas, que é uma série de perguntas quase que repetidas, o coração de vocês está duro, que vocês não têm uma percepção daquilo que eu estou falando. Essas perguntas demonstram claramente para nós, eles não entenderam a advertência de Jesus. A pergunta que eu e você precisamos fazer é: por que eles não entenderam? Qual é a razão porque Jesus estava ali na frente deles, dizendo: cuidado. Jesus estava pastoreando os seus 12. Jesus estava cuidando deles. Jesus estava treinando aqueles homens, porque seriam aqueles que ele deixaria para darem sequência à sua obra. Menos um, que era o traidor. Mas eles ali na frente do Deus encarnado, não entenderam. Por quê? O texto nos dá a dica. Está relacionado com o versículo 14, que está ligado com o fato de que onde é que estava a mente deles? No que eles estavam concentrados? O que tomava a preocupação da mente deles, do coração deles? O que é que tomava esta preocupação? O texto mostra para nós que é exatamente que eles não tinham comida, só tinham levado só tinham um pão com eles. E aí quando Jesus diz, cuidado com o fermento, aquilo que estava na cabeça deles, fez com que eles fizessem uma interpretação errada. Fermento, pão, comida, a gente não tem comida, então estamos levando uma bronca, porque agora a gente está aqui no barco, a gente tem que passar para o outro lado, a gente não tem comida. Só pode ser isso que o mestre está falando. E eles ficaram ali discutindo entre si. E aí Jesus, sabendo, conhecendo o coração deles, disse: calma, vocês não entendem, não estão entendendo. O coração de vocês está duro. Vocês estão concentrados em certas coisas que não são aquelas que eu quero que vocês estejam concentrados. A percepção de vocês está falha. O entendimento sobre as minhas palavras que vocês tiveram é falho. Por quê? Porque vocês estão se concentrando no pão, naquilo que deveria ser o alimento físico. E então, Jesus, por ser muito compassivo, embora ele esteja dando uma bronca nos seus discípulos, embora ele esteja ali admoestando os seus discípulos, fazendo perguntas duras. Por que duras? Porque ele diz, o coração de vocês está duro. Isso não é fácil ouvir. Né? Você já ouviu alguém dizer para você, seu coração está duro? Isso não é gostoso de ouvir. Imagine um dia o pastor dizer, espero que não tenha que dizer, né, pastor? Mas se tiver, às vezes vai falar, né? Meu irmão, o seu coração está duro. Abre o seu coração para as palavras do Senhor. Às vezes o nosso coração fica e a gente tem que ir ali diante de Deus e falar, Senhor, eu não quero ficar assim. Senhor, eu quero me arrepender, eu quero me voltar de novo para o Senhor. Os irmãos sabem do que eu estou falando. Às vezes o nosso orgulho nos pega de tal forma e a gente permite que a gente não quer dar o braço a torcer em alguns momentos.
E aquilo é um coração mais endurecido. Então, às vezes, Jesus, ele falava assim com os discípulos, e ele teve que falar assim, mas, em seguida, ele fez com que os discípulos entendessem aquilo que ele queria dizer. Ele foi compassivo, ele foi gracioso com as explicações dele. O que ele disse para eles? Ele lembrou das 2 multiplicações de pães. Eles estavam concentrados em pão, eles estavam concentrados no fato que eles só tinham um pão e tinha ali 13 pessoas, 12 mais Jesus, 13 pessoas para comer um pão. Você conhece de matemática, né? Não, uma coisa eu sou mais na teologia, então a matemática não é muito boa para mim, mas uma conta rápida dá para fazer, né? Pelo menos dá para perceber. Muito bem, Jesus diz assim, no versículo 19, quando reparti os 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de sobras vocês recolheram? Vamos fazer, esquece os cestos que sobraram, 12. Vamos fazer uma conta aqui, 5 pães, 5.000 pessoas, um pão, 13 pessoas. Já fez essa conta? Jesus está lembrando de uma matemática para os discípulos. Olha, tinha 5 pãezinhos só. Quantos foram que eu alimentei? 5.000. Um pão para cada 1.000 pessoas. Será que um pão não dava para alimentar 13? Dava ou não dava? Dava. Percebe o que Jesus está fazendo com ele? Está ajudando. Queridos, lembre do meu cuidado para com o povo. Lembrem do meu poder. Lembre que eu não tenho, o meu problema não é pão. Pão não é problema para mim, eu multiplico. Pão não é nada. Eu supro o pão. E aí depois uma conta um pouquinho mais difícil aqui, ele diz 7, e quando eu reparti 7 pães para 4.000? Já diminuiu, né? 7 para 4.000, mas mesmo assim, um pão para 13 não era o problema. E então Jesus faz a última pergunta, que na minha opinião, o tom, a gente não consegue na leitura ver o tom de voz, né? Mas na minha opinião, essa última pergunta teve um tom de voz um pouco mais suave, um pouco menos de repreensão. Ele deve ter olhado para os discípulos e falado assim, vocês ainda não entenderam? Com certeza, naquele momento, eles entenderam. Porque uma matemática rápida ali, né? Mateus era o... Quantos de vocês já assistiram The Chosen? Já assistiram um pouquinho? Ok, recomendo assistir com a família, muito legal. The Chosen, né? O Escolhido. É um seriado sobre Jesus. Então, o Mateus fica ali só anotando, ele anota tudo. Coletor de impostos, né? Ele sabia fazer conta. Acho que ele foi o primeiro a responder, né? Quando Jesus perguntou. Eles conseguiam fazer essa conta. Não é uma conta difícil. Eles passaram por 2 multiplicações de pães. Então, Jesus graciosamente deu a eles uma lição novamente. O que eu ensino para vocês não tem nada a ver com comida, tem a ver com a espiritualidade, tem a ver com a nossa vida espiritual. Ele estava dizendo isso para eles. A vida do dia a dia, o pai, nós cuidamos de vocês. Então não se preocupe com isso. Não se preocupe. Eu quero proteger vocês dos fariseus e de Herodes. Quero proteger vocês dos discípulos dos fariseus e dos herodianos. Que se nós olharmos dentro do Evangelho, nós vamos ver esta oposição, tanto dos fariseus quanto dos herodianos. E eles não se davam bem, mas eles se juntaram no Evangelho
2 vezes, uma no capítulo 3, se não me falha a memória, e uma no capítulo 12, para conspirar contra Jesus. Fariseus e herodianos. Então, o Evangelho vai nos mostrando algumas coisas que são bem importantes. Ou seja, cuidado com aqueles que podem influenciar vocês para afastar vocês de mim. É isso que Jesus estava dizendo. Cuidado para não ficarem, para não aprenderem, para não aderirem os ensinos, a atitude interior dessas pessoas que não estão comigo, que não querem estar ao meu lado, que são opositores a mim. Por isso, a preocupação com a vida cotidiana muitas vezes impede o discernimento das palavras de Jesus. A preocupação da vida cotidiana impede o discernimento das palavras de Jesus. Queridos, tem algo que pode estar ofuscando a sua visão espiritual? Precisamos pensar nisso. Será que tem algo que Deus, Jesus, quer falar conosco? Está nos ensinando. E as preocupações ao nosso redor, elas podem estar ofuscando a nossa capacidade de entender as palavras de Jesus. Quando eu fiz uma cirurgia no coração, por volta de quase... Você não sabia disso? Eu não te falei? Não? Pensei que eu tivesse falado na última aula do mestrado. Quando eu fiz uma cirurgia no coração, mais de 4 anos atrás, não? 4? Em abril faz 4 anos, a minha esposa é uma benção, e eu nem apresentei ela. Faça favor, fica de pé para todo mundo te ver. Eu apresentei de manhã, ela não gosta disso, mas mesmo assim eu vou fazer. Por favor, mostra a sua máscara, a sua beleza, isso. Muito obrigado, minha querida. Há 4 anos atrás, quase, eu percebi que eu tinha que quase a cada minuto, quando eu estava no hospital esperando a cirurgia, eu precisava voltar o meu pensamento, trocar aquilo que eu estava pensando por algo que estava na palavra de Deus. Porque senão, o meu coração, ele ficava mal, desconfiando, o que será que vai acontecer comigo? E eu tinha que voltar, resgatar aqueles pensamentos da palavra de Deus. Deus está comigo. E aí me lembrava de Isaías, né? Quem é que sabe o nome de todas as estrelas do céu? Quem é? Você acha que eu não cuido? Eu sei o nome de todas elas, chamo cada uma pelo seu nome. Você acha que eu não cuido de você, meu filho? Você foi salvo por mim. E aquilo entrava no coração e trazia aquela paz. Mas daqui 20 minutos, aqueles 2 dias antes da minha cirurgia foram os mais intensos, eu tinha que trocar de novo o pensamento, porque eu me pegava novamente com medo. E aí eu ia de novo. E é um exercício que nós fazemos, e isso não acontece só nesse momento, mas acontece em outros momentos, em outras áreas da vida. Então, cada um de nós, às vezes, é pego num momento da vida cotidiana, num momento difícil, ou em algo que nos distrai, nem precisa ser um momento difícil, mas algo que nos distraia e que tira a nossa percepção daquilo que é espiritual. O nosso próximo lição preciosa, né? Nossa próxima lição preciosa, é que o discípulo de Jesus precisa desenvolver, Jesus quer que nós, discípulos de Jesus, precisa desenvolver uma percepção espiritual de tudo que está ao seu redor. Todas as coisas que estão ao nosso redor, nós temos a tendência de ver como coisas
materiais. Sim, acontecimentos, às vezes nós temos a tendência de ver com olhos terrenos. Situações, dificuldades, às vezes até bênçãos, nós vemos como conquistas pessoais. Mas Deus quer, Jesus quer, que os seus discípulos, eles desenvolvam uma percepção espiritual de tudo. Jesus também, acho que podemos trocar ali, deixa eu ver se o próximo é esse. Próximo, isso. Jesus esperava de seus discípulos essa percepção espiritual. Ele esperava, embora ele soubesse que os discípulos não teriam essa percepção espiritual, ele esperava deles. Jesus espera de mim e de você que nós cresçamos nessa percepção espiritual. Nesse olhar, nesse enxergar aí como algo que não é simplesmente terreno. Então, quando alguém ofende a mim ou ofende a você, quando algo acontece em nossa vida, precisamos olhar numa perspectiva espiritual. Quando há uma briga entre irmãos, ou quando há uma diferença entre marido e esposa, esposa e marido, pai e filho, filho e pai, amigos, irmãos, precisamos parar e não encarar aquilo, por exemplo, como algo que é uma afronta a nós, mas olhar aquilo numa perspectiva espiritual. Será que tem algo ou que está atrapalhando? Será que tem algo que alguém que deseja interromper esse relacionamento? Será que tem alguma coisa dentro de mim ou alguém externo, talvez Satanás, queira acabar com este relacionamento? Precisamos ter essa visão espiritual das coisas. Jesus, ele esperava isso de nós. Eu acho que o último ali, esse é o 3? Isso, esse é o 3, então. Jesus esperava esta percepção. O foco errado, sim, irmãos, prejudica esse discernimento. Faz com que eu e você tenhamos essa falta de compreensão. Filipenses, capítulo 1, versículos 9 e 10, vão dizer o seguinte. Paulo vai dizer: oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais, e que continuem a crescer, veja só que interessante, em conhecimento e discernimento. Esse conhecimento e discernimento tem a ver com as questões espirituais. Não é um conhecimento do dia a dia, não é um conhecimento tecnológico, não é um conhecimento do meu trabalho, eu me capacito mais, não é um conhecimento sobre marcenaria, sobre engenharia, sobre medicina, não. Paulo está falando sobre um conhecimento, um discernimento das coisas de Deus, um conhecimento, um discernimento espiritual. E ele diz no 10, quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Cantamos aqui sobre a volta de Cristo. Tanto nós, a noiva, quanto o Espírito, têm certeza, comunicam que Ele vem, Ele voltará. Alguns desafios aqui importantes que nós precisamos meditar. Nós vivemos num momento da história em que há muitas influências, sim, muitas influências. E nós precisamos tomar cuidado para que essas influências ruins,
Há influências boas e influências ruins. E nós precisamos tomar cuidado para que essas influências ruins não tomem a nossa mente, não tomem a nossa preocupação, não tomem uma proporção tão grande dentro do nosso coração que nos faça ficar cegos ou míopes com relação às percepções espirituais, aquilo que Jesus quer de nós. Há influências que buscam destruir as nossas famílias. Há influências ruins que podem destruir os nossos filhos, os nossos casamentos. E a gente não pode ficar alheio a isso, ficar sem entender tudo isso, sem prestar atenção. Tem algo que de repente está entrando e tentando destruir. Essas influências, elas querem corromper nossos princípios, nossa ética, nossa santidade. E se permitirmos essa influência, esse tipo de influência entrar na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, essas influências podem enfraquecer ou até destruir a nossa utilidade para o Senhor. Você já viu que às vezes tem momentos na história da igreja em que pessoas estão servindo o Senhor uma ao lado da outra e aí tem um desacordo. E aí, ao invés de continuarem servindo e resolver o desacordo, as pessoas começam a criar rancor umas pelas outras. E não resolvem, e o perdão ali não acontece, e a percepção espiritual vai sendo ofuscada, e a pessoa vai ficando míope espiritualmente, porque aí conta para uma outra, e essa outra põe fogo na lenha, põe lenha na fogueira, e a outra põe lenha na fogueira também. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Enfraquece. A gente vive numa batalha espiritual. Satanás quer sim ofuscar a nossa visão espiritual. Eu não quero colocar tudo nas costas de Satanás, mesmo porque é o trabalho dele, ele faz aquilo que é o que ele quer fazer. Ele é ruim, ele é mau, ele é contra Deus e ele está aí trabalhando. Essa é uma verdade. Sim, tem o nosso pecado dentro de nós também, mas o fato é que Efésios capítulo 6 fala que a nossa luta não é contra as pessoas, mesmo que elas façam mal para nós. A nossa luta é contra principados e potestades, é contra espíritos ruins, maus, demônios e Satanás. Às vezes a gente exagera nisso e coloca todo um sensacionalismo, mas a gente não pode brincar, né? Filmes de Hollywood, filmes e filmes por aí, livros, eles olham Satanás como motivo de chacota. Não, diabo, demônio, não existe isso. Na verdade, existe e quer destruir a mim e a você, e quer destruir o meu serviço e o seu serviço para o Senhor, a quem nós estamos dedicados. O último aspecto que eu acho que chama a nossa atenção e prende a gente, e que nessa geração, nesse momento da história, tem muito, é o entretenimento. Às vezes ele está aqui, às vezes ele está aqui, às vezes ele está na televisão. Eu não estou dizendo que essas coisas são pecados, elas são muito boas. Elas são boas, elas ajudaram muito a nossa vida. Muito. Mas há uma necessidade de discernimento. Isso está tirando de mim o tempo com Deus? Isso está tirando de mim a meditação na palavra? Isso está provocando dentro de mim os ciúmes, porque eu vi uma coisa da outra pessoa que eu não tenho? Isso está provocando em mim a cobiça e eu começo a me cegar e vou atrás das coisas e vivo em prol do material
que é importante, sim, nós vivemos num mundo em que precisamos comer, precisamos vestir, sim, o material é importante, mas eu começo a viver em prol disso, porque aquilo não sai da minha cabeça, então eu perco, ou fica ofuscada na minha mente, a visão espiritual, a visão daquilo que realmente é eterno. Precisamos tomar cuidado com aquilo que entra e fica no nosso coração. Por isso é importante filtrar pela palavra de Deus, é importante manter essa percepção espiritual para podermos olhar aquilo que entra no coração e discernirmos, isso aqui deve ficar ou eu devo tirar? Eu devo continuar pensando nisso ou eu devo tirar isso do meu pensamento? Devo mudar a minha mente? Devo enxergar de outra forma? Queridos, a gente não pode dar essa brecha. Deus nos ama, deu o seu único filho por nós, para morrer na cruz pelos nossos pecados, e nos deu capacidade espiritual para vivermos uma vida em abundância, uma vida que realmente a gente enxerga e desfruta da graça, da visão de Deus, do discernimento de Deus. E os nossos casamentos se tornam cada vez mais sólidos. Os nossos relacionamentos com amigos e irmãos se tornam fortes. Pais e filhos, filhos e pais. A igreja se torna uma igreja forte, porque não é distraída pelo pão. Precisamos olhar para essa lição de Jesus e não sermos como os discípulos, não olharmos para o pão. Pão não é o problema de Jesus. Qual é o pão que está ofuscando a sua visão espiritual? Pense nisso. Qual é o pão, entre aspas, figuradamente falando, que está ofuscando a sua visão espiritual, o seu discernimento das questões da vida? Abaixe a sua cabeça comigo. Pense. Jesus nos disse, Jesus ensinou aos seus discípulos que a preocupação com a vida cotidiana impede o discernimento das suas palavras. Fale com Deus, pense. Eu não sei o que pode estar aí no seu coração, ofuscando as palavras de Jesus, mas peça para Ele. Ore comigo nesse momento. Pai, a gente olha para o seu filho, tão claro, Deus, para os seus discípulos. Deus, eles tinham acabado de ver a multiplicação dos pães, Senhor. Pai, eles viram o seu poder por meio do seu Filho. Senhor, ajuda-nos a abrir os nossos olhos para enxergarmos, não como os discípulos, mas como o Senhor Jesus quer que enxerguemos as coisas. Deus, ajuda-nos a vigiarmos, como o Senhor Jesus disse. Ajuda-nos a estarmos alertas e não permitirmos, Deus, que as coisas ao nosso redor ofusquem a sua palavra, ofusquem a nossa visão espiritual. Essa é a nossa oração, Deus. Sabemos que o Senhor pode e fará isso em nós. É em nome do Teu Filho que nós oramos. Amém, Deus. Abra os olhos do meu coração
Abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor.